Boa noite, Emerson Maria, boa noite, Júlio. Emerson, em campeonatos brasileiros, o Joinville não chegava à terceira, né, a 3 vitórias consecutivas desde a tua última passagem por aqui, lá em 2014. Gostaria que tu mais uma vez falasse sobre isso e aí, mais uma vez, de como a tua equipe, ela não perde a qualidade quando tu tem que mexer peças, né? A saída do Belão te obrigou a colocar o Rian e depois as entradas do Júlio César e todas as outras alterações feitas que continuaram e fizeram com que o time até crescesse no ímpeto diante do Brasil de Pelotas. Gostaria que tu falasse da vitória. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, aqui agradecer a presença da massa tricolor, que mais uma vez fez a diferença. Está aprendendo a jogar com a equipe, estamos caminhando juntos, com muita humildade, com os pés no chão. E coração humilde é uma guerreira, né? Coração humilde é uma guerreira importante. E assim, a história do jogo, ela pode ser dividida em 2 tempos, né? Eu acho que o primeiro tempo nosso não foi bom. E quando eu falo isso, não em termos de entrega da equipe, a equipe se entregou bastante, corremos muito, mas de uma forma, às vezes, desorganizada, principalmente para pressionar o Brasil de Pelotas, para entender como nós entraríamos na defesa deles, né? Qual seria o tipo de passe e qual seria o espaço para a bola entrar. Então, foi um primeiro tempo onde o Brasil, talvez, ele teve até mais posse de bola que o Jack, porque a gente demorava muito para tomar a bola do Brasil, ele às vezes se defendia com a bola. E quando nós recuperávamos a posse da bola, a nossa equipe não estava pronta para atacar. Então, eu acho que tivemos talvez 5 minutos, né, onde teve a chance do Keké e uma bola do Tadei, uma jogada trabalhada que o Tadei chapou para fora. E depois nós não nos encontramos no primeiro tempo. No segundo tempo conversamos com os atletas, passamos tranquilidade, fizemos a alteração do Carlos, que deu bastante qualidade no passe. O Vitão é um menino que vem muito bem, vem evoluindo muito, mas ele precisa... a gente precisa estar trabalhando a questão do passe do Vitão. Ele é muito bom no duelo, ele é muito bom no jogo aéreo. E essa questão do passe, o Serginho vem trabalhando muito com ele, né? De achar os passes, porque hoje o zagueiro ele tem que ter a qualidade para ser jogado, né? E o Carlos deu essa qualidade, e além disso nós aumentamos a estatura da equipe nas bolas aéreas ofensivas e também no duelo, que o Alisson estava dando bastante trabalho ali, ganhando aquela primeira bola, o Carlos tomou conta, né? Entrou muito bem. Aí no segundo tempo, acredito que foi o jogo de uma equipe só, poderíamos ter feito mais gols. Mas um ponto positivo que eu exalto da nossa equipe é a questão do equilíbrio emocional. Para ter uma ideia, Danuta, hoje foi o 7º gol que nós fizemos da competição e 6 gols que nós fizemos, eles são feitos dos 25 minutos do segundo tempo em diante, né? Teve o gol do Keké que foi aos 38, quase aos 40, teve mais um gol que nós fizemos contra um gol da vitória que nós fizemos aqui no final do jogo, eu não vou recordar agora. E esse gol depois dos 40 minutos, né? Então isso mostra o gol do escuro, né? Depois nos 40 e o gol do Júlio hoje, que está aqui na coletiva, um garoto que vem trabalhando muito, assim como os demais, vem merecendo a oportunidade de entrar, ele já foi decisivo no jogo contra o Azures também, e é um menino assim que vinha no grupo da Copa Santa Catarina, e assim... Eu quero assim, porque quando ganha e está nessa pontuação, se olha muito o treinador, se olha muito o cara que fez o gol na vitória, mas volta aqui frisar o trabalho que o João e que o Jack vem fazendo, o trabalho do grupo que iniciou na Copa Santa Catarina. Hoje nós tínhamos, entre titulares e reserva, mais de 10 jogadores do grupo da Copa Santa Catarina, né? Mais uma vez aqui agradecer ao meu amigo Fabinho, que classificou a equipe para o Brasileiro desse ano. E a gente está dando a sequência, né? Pegamos o bastão aqui junto com o Luciano, junto com o Chimenez, junto com o presidente, junto com todos os gerentes aqui, né? Trabalhando muito para que a gente possa consolidar a nossa classificação e depois buscar o tão sonhado acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Emerson. Júlio, né? Queria aproveitar já, fazer uma pergunta para o Júlio, que é o jogo daquele onde Joinville, segundo tempo, o Joinville mandou, né? Foi talvez o jogo que o Joinville mais criou, né, Emerson? Principalmente nesse segundo tempo. E aí, o time martela, o goleiro faz milagres,
o Joinville faz o gol, o árbitro dá toque de mão, parece que o gol não vai sair, né? E aí você realmente teve frieza, né? Uma bonita jogada, começou aqui, o Joinville roubou a bola no ataque, na sua defesa, né? E puxou o contra-ataque, você teve frieza para driblar o zagueiro e dar um toquezinho ali por cobertura em cima do goleiro, né? Queria que você falasse do gol e também, Emerson, enaltecer realmente o grupo, porque lá contra o São Luís, o Joinville tem que fazer 4 alterações, hoje 3 alterações, alguns atletas, isso está mostrando que realmente o Joinville tem um grupo coeso, né? Boa noite. Fico feliz pelo gol, pela vitória também, mas acho que o que vem fazendo que a gente do banco entre e ajudando a equipe são os que começam, que estão bem nos jogos, estão bem, estão correndo, então a gente não tem que ser menos, é de igual ou para mais. Então, fico feliz por ajudar a minha equipe. O Juliano conduziu bem a bola, tocou para mim. Fui feliz em cortar o zagueiro e finalizar. Fico feliz e grato pela vitória e pelo gol. Emerson, boa noite. O Joinville numa campanha muito boa na Série D do Campeonato Brasileiro e hoje enfrentou um adversário que teve uma proposta de jogo muito clara, né? Um time que veio muito fechado para enfrentar o Joinville hoje. E até em função dessa boa campanha, você espera cada vez mais encontrar pela frente esse tipo de jogo contra adversários fechados e tendo essa dificuldade de repente, furar esse bloqueio para conseguir os gols das vitórias, Maria? Primeiramente, eu vou estar respondendo a dele. Se eu não lembrar da tua, e tu refaz para mim, por favor. Não, tá tranquilo, tá tudo certo, você se acerta aí. Vem sendo muito importante o trabalho que a gente vem fazendo. Também o trabalho integrado que a gente faz com a categoria de base. Hoje vocês viram o Eric entrou no jogo, o Eric vem jogando na categoria de base, ele treina conosco, assim como nós temos um zagueiro chamado Maresi, que treina conosco, faz parte do grupo profissional também. Costumeiramente, a gente faz atividades com o Sub-17, com o Sub-20, né? Nosso Sub-15 e nosso Sub-17 venceram os jogos ontem contra o Marcelo Dias, vem fazendo grande campanha também. E a gente vem oportunizando todos, desde que façam por merecer. Então, eles sabem como é que é o ritmo de trabalho. Nós fizemos 3 jogos treinos contra Blumenau, contra Metropolitano e contra Juventus, que deram um ritmo de jogo para esses jogadores que não vêm atuando, né? Então, é uma competição interna muito sadia e eu fico muito à vontade, né, de quando vou fazer uma alteração, sei que o atleta vai entrar e vai dar conta do recado. No jogo lá de Juí, o gol nasceu de um chute do Jean, que o Marcos fez o gol. O Marcos, naquele jogo lá, nós optamos por uma formação diferente, o Marcos entrou, fez o gol, e hoje o Juliano fazendo uma função que ele já fez em outras oportunidades, ele arrastou a bola, tocou para o Júlio teve muita tranquilidade e muita qualidade, e o que é mais importante, né? Fez um gol que nos dá 16 pontos, nos dá uma situação boa dentro da tabela, mas não podemos acomodar, temos que seguir melhorando, né? Em relação, agora falei que eu esqueci, falei 50, todas as equipes, com exceção de 2, elas mudam a proposta quando vem jogar com o Jack. O São José manteve a mesma proposta lá no jogo de Novo Hamburgo, e o Marcílio ele manteve a mesma proposta de jogo, né? Nós analisamos as equipes, está aqui Júlio, que não deixou mentir, e as equipes elas mudam principalmente no sistema defensivo. Às vezes vem com um bloco mais baixo, às vezes faz uma linha. O Brasil o Brasil nos 6 jogos anteriores não havia feito uma linha de 5 e ficou uma linha de 5 alta, né? Então teria que ter qualidade. Não era um jogo, por exemplo, para Juninho hoje, né? Porque eu tinha o Rian aberto, então o Juninho teria que trabalhar um pouco mais para dentro. Precisava de um atleta da qualidade do Júlio, junto com o Tadei ali, para na entrelinhas achar um espaço ali e tentar uma pifada ou tentar, de repente, uma conclusão. Então, tivemos paciência, tivemos resiliência, né? E, sobretudo, contamos com o apoio da nossa torcida, que em nenhum momento ela tranquilizou a equipe, ficou jogando, ficou empurrando, e no final todo mundo foi premiado com essa belíssima vitória. Maria, você colocou hoje o Carlos Alexandre jogar no lugar do Vitão, já é pensando também no próximo jogo contra o próprio Brasil, que o Vitão não vai estar disponível, está de fora do jogo. E a segunda pergunta agora vai pegar de novo os mesmos adversários. Ter essa base de conhecimento, tanto para você como para os jogadores, já facilita um pouco mais o estudo dos adversários?
Em relação à substituição do Vitão pelo Carlos, o Vitão ele era o único jogador nosso que tinha um cartão amarelo, era um zagueiro, e ele estava jogando num espaço ali que estava o Alexiel, que era o jogador mais perigoso deles, talvez, né? Estava tentando jogar individual, então de repente numa cobertura ele poderia tomar um segundo amarelo e ser expulso. E assim, essa tranquilidade que eu tenho, né, cara? Eu tinha o Carlos no banco, o Carlos ele é um atleta mais experiente, ótima qualidade de passe que o Carlos tem, tanto de bola longa, passe entre linhas, aumentamos a estatura, como eu falei, né? E o Carlos, ele entrou muito bem e fez aquilo que a gente esperava dele, né? Então, provavelmente não, o Carlos inicia o jogo lá em Pelotas e eu penso que além de conhecer as equipes, nós aprendemos nós adaptamos a competição. Um exemplo, talvez não seja nem um jogo daqui, talvez seja o jogo de Juí. Vocês acompanharam o jogo lá em Novo Hamburgo contra o São José, e vocês viram que a gente escorregava muito, a gente patinava muito, a gente não conseguia se equilibrar no campo e sofremos muito com o jogo aéreo, né? Com as bolas aéreas, com primeira e segunda bola. Já melhoramos contra o São Luís, teve um volume de cruzamento alto e a gente conseguiu interceptar praticamente todos, né? Então, além do conhecimento das equipes, a gente também fez uma leitura boa de como tem que se jogar essa competição. Boa noite, Maria. Boa noite, Júlio. Maria, queria te perguntar o que tem esse vestiário do Joinville? Que não é a primeira vez, né, que o Joinville faz o primeiro tempo que fica abaixo, imagino que até na tua avaliação, né, como técnico, como treinador, mas que no segundo tempo volta avassalador e dominante, como foi hoje novamente na Arena. Olha, cara, tem serenidade, né? Tem serenidade, tem estudo. A gente conta ali com uma equipe de apoio que passa as informações e, sobretudo, assim, a tranquilidade que é dada de fora para dentro de campo, né? Então, tem um suporte do Luciano, do Ximenes, do presidente, de todos, que dão um suporte emocional para a gente e, sobretudo, de informações, né? De informações também, não de jogo, de estratégia, de quem vai entrar, mas de leitura de ambiente, né? Então, eu aprendi muito isso aí, talvez seja o ponto que eu mais tenho evoluído na minha profissão, ter essa tranquilidade e ter essa serenidade, né? Porque quando você é jovem, às vezes é um pouco afoito, né? Então, a equipe estava bem, a única alteração que eu fiz ali foi a do Carlos, e você está precisando vencer o jogo em casa e tira um zagueiro e coloca um zagueiro, né? Então a gente fez uma correção, passamos tranquilidade, posicionamos melhor a equipe, os jogadores entenderam isso aí, e no segundo tempo foi um segundo tempo avassalador, cara. A gente poderia ter feito talvez uns 3 ou 4 gols. Professor Emerson, o senhor vai receber muitos números ainda da comissão técnica. O Joinville está fechando o primeiro turno hoje com essa vitória, não é? Mas a que ponto chega o equilíbrio do Joinville nessa competição? Porque tem a questão disciplinar, o atleta é muito exigido, que causa muitas lesões, tem a questão disciplinar da arbitragem também, o time às vezes sai muito amarelado, não é? Mas que ponto de equilíbrio chega o Jack ao final desse turno? Equilíbrio emocional, tem 2 caras que precisam tomar um puxão de orelha, um sou eu e outro é o Mafra, que foi expulso, né? Então nós temos 2 expulsões no ano só. Às vezes o critério de arbitragem ele faz com que a equipe seja muito advertida, e às vezes é o nível da competição, cara, que nós temos 4 equipes gaúchas, cara. Se você não competir, se você não chegar junto, os caras acabam te amassando, né? Então tem que ter imposição às vezes. Eu fico muito chateado quando às vezes se leva um cartão amarelo por uma falta boba ou por uma reclamação. Volto a dizer, se o Emerson Maria tem que ser... recebi o puxão de orelha dos atletas, né, Júlio? Me puxaram. A frase que eu coloco, né? Em todo final de pré-eleição é equilíbrio emocional, né? Manter equilíbrio sempre, porque essa palavra equilíbrio é importante nas nossas vidas, né? Ter equilíbrio dentro da nossa família, ter equilíbrio na nossa profissão. Então, eu acredito que essa carga grande de cartões amarelos que a gente recebeu, principalmente nesses jogos aqui, foi pela questão da característica do jogo, né? O jogo lá em Juí, um jogo muito disputado, um jogo de muito contato físico, onde a equipe adversária no início do jogo tentou intimidar a gente, e a gente foi guerreiro, né, cara? Foi guerreiro, foi bravo, né? Mas vamos administrar da melhor forma. Temos alguns jogadores que não vão jogar por motivo de cartão amarelo, outros que são dúvidas por questão de lesão.
Tem a questão do melão que nós vamos avaliar com o departamento médico, né, para ver qual o protocolo que vai ser utilizado. Mas, independente disso, a gente tem um grupo muito forte dos jogadores que estavam hoje aqui na arena, dos jogadores que não participaram e não foram relacionados, e vamos juntar um 11 que vai iniciar e vamos ter um grupo muito forte para fazer esse embate lá contra o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas. Emerson, pegando esse gancho dos cartões, né? O Joinville entrou hoje em campo com 6 amarelados, já perdeu 2, Tadei e Vitão, né? Não vão para o jogo contra o Pelotas. Como é que tu, como técnico, né? Como professor, vê essa questão de começar a já fazer com que esses cartões sejam zerados? E para o Júlio César, na entrada aqui, ele estava com um balde de paçoca ali, né? Dentro do campo. E a paçoca, ela embora seja muito calórica, mas ela é um baita pré-treino. Porque a absorção do açúcar dela é muito rápido para o corpo. Eu queria saber, e realmente ela ajuda a dar velocidade, rapidez. Eu queria saber se tu já tinha comido paçoca antes de um jogo e entrado e dado certo como hoje. Na questão da paçoca, eu levei pro campo para esconder mesmo, porque quando a gente vai pro banco, a gente vai procurar alguma coisa para comer ali, para dar uma energia, nunca tem. Daí eu levei pro campo ali para esconder. E não deu 2 minutos que eu não vi ela acabar a paçoca. Você ainda queria comer, aí é complicado também, né? Então pode usar para de pré-treino pro próximo jogo, que vai bem. Sim. Emerson, a questão dos cartões, por favor. A questão dos cartões, talvez ela vá ser administrada mais à frente, até porque os cartões eles zeram, né? Eu não quero ser precipitado e eu acho que nós temos 16 pontos, então já se começa a vislumbrar uma possível classificação, com o resultado que teve o Barra hoje e com o resultado que o Marcílio joga amanhã, Marcílio e São Luís. Dependendo do resultado do jogo do Marcílio amanhã, uma vitória do Marcílio já começa a direcionar os 3 catarinenses e talvez o São José na disputa das 4 vagas, e de repente ele vai se ver quem é que vai ficar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, né? Então nós não vamos administrar cartão, não vamos, até porque eu tenho um grupo muito equalizado e daqui a pouco eu peço para um cara, eu já tive essa experiência, né? Eu vou contar brevemente para vocês, de um atacante de eu pedir para ele tomar o cartão amarelo, sei quando eu era jovem, né, mais jovem, e o atacante que entrou no lugar dele fez 3 gols, cara, no jogo. Como é que eu tiro o cara, né, como é que eu volto o outro que foi suspenso, e aí, foi uma questão que eu tive que administrar, e é isso, nós não vamos administrar cartão não, quem tomar cartão, a gente vai repondo, já vamos ter a volta, talvez, do Naldo, né, como tivemos do Carlos aqui, elogiar o nosso departamento médico, que em tempo recorde recuperou o Carlos, tem o Naldo que deve estar voltando também, né, e outros aqui, Hernandes. Então, Vinícius daqui a pouco vai estar apto para jogar, vamos ver a situação do escuro. Então, a partir do momento que o atleta entrar, tiver performance, tiver regularidade, ele se garante na equipe titular. E assim, eu nem falo numa equipe titular hoje, nós temos uma base, né? Nós temos uma base, talvez 4, 5 jogadores que sempre se mantêm, e os outros ali que estão disputando ali, né, dentro do 11, né, para iniciar o jogo. Então, hoje, com as 5 substituições, você divide o jogo talvez em 2, 3 partes, né, os 11 que começam, e eu pergunto sempre para eles, né, que às vezes o titular não é aquele que começa o jogo, né, titular às vezes é o cara que termina o jogo, né, e que é às vezes uma peça mais importante. Então, o grupo está bem consciente disso, e é dessa forma que nós vamos administrar a questão dos cartões. Maria, hoje o Joinville fechou o primeiro turno, né? A gente, claro, você vai ter esses números ainda, né? De participação, os adversários. Agora você já colocou, né? Barra, Marcílio, Joinville e talvez São José. Um grupo que tem 3 gaúchos, 3 catarinenses e um paranaense. Os catarinenses estão sobressaindo, né? A tendência é que classifiquem os 3, realmente. E o Joinville com a pontuação bem acima, né? 16 pontos é uma pontuação alta, né? E agora o Joinville tem 2 confrontos contra o Brasil, que é o Lanterna, né? Um time que está desmotivado, está com os problemas, a gente sabe que é difícil, como foi hoje aqui. E depois recebe o próprio São Luís aqui. Seriam 2 jogos aí para, de repente, aí caminhar bem essa classificação, que já está encaminhada, né? Olha, eu penso assim, eu penso que o jogo contra o Brasil talvez seja a última cartada deles a nível de classificação. E eu conheço lá, trabalhei lá, se não estou enganado, em 2020, na Série B do Campeonato Brasileiro. É uma torcida apaixonada, Chavante, né? É uma torcida apaixonada.
é um estádio hostil, no bom sentido, assim como a Arena é um estádio hostil, né? Não é fácil jogar aqui na Arena Joinville. E talvez o jogo que eles fizeram no primeiro tempo, eles fizeram um jogo no primeiro tempo muito bom, talvez seja o melhor jogo que eles tenham feito, o melhor primeiro tempo que eles tenham feito no campeonato. Vai projetar um jogo difícil lá em Pelotas, onde nós vamos ter que ter muita imposição, nós vamos ter que ter bastante organização para que possamos ir lá e buscar o resultado. E em questão de classificação, nós não fizemos nenhuma projeção, geralmente se faz a cada 4, a cada 3, não fizemos nenhuma projeção, é jogo a jogo, né? É jogo a jogo. Então agora vamos saborear essa vitória difícil que foi hoje, vamos descansar amanhã e na terça-feira nós começamos a nos preparar para essa grande batalha que vai ser lá em Pelotas. Júlio, eu queria que você falasse a respeito do lance do gol, né? Um contra-ataque, o Yali recupera a bola, entrega para o Juliano, teve muita qualidade no passe, né? Para te achar ali, você mais qualidade ainda para fazer o gol, para dar aquele tapinha por cima do goleiro. E queria que você falasse a respeito do momento da sua carreira, Júlio, porque você surge muito bem no Galo. Eu lembro bem, era você e o Echaporã, né? Os craques daquele time sub-20 do Galo. Depois você dá uma rodada e agora aqui no Jack você sempre entra, faz gols decisivos. Foi assim contra o Caravaggio lá no Campeonato Catarinense, hoje também. Como é que você vê esse teu momento? E queria que você falasse sobre o lance do gol, né? A jogada do Juliano e a tua finalização. Cara, eu acho que isso tudo é devido ao trabalho da semana. Na Série D a gente tem uma semana cheia para trabalhar, então isso facilita a gente também chegar melhor para o jogo. O Maria também faz muito trabalho de finalização, de jogadas, e isso, quando chega no jogo, facilita muito, a gente já sabe o tempo que fazer. E sobre minha carreira aqui no Jack, fico feliz pelo Jack abrir as portas para mim, para mostrar meu trabalho, e graças a Deus eu estou conseguindo retribuir de alguma maneira. Maria, na semana passada, no jogo passado contra o São Luís, você teve uns dias a mais, 2 dias a mais de trabalho, porém nessa semana, dias a menos, né? Tanto que o Jack passou o jogo para domingo para ter um tempo de trabalho maior. Quanto isso dificultou para a montagem do elenco, para a preparação do elenco para esse jogo? Eu acho que nós priorizou a recuperação porque nós jogamos na segunda-feira e chegamos aqui por volta de 10 horas da noite, certo? 10 horas da noite, né, de terça-feira. Quarta-feira já voltamos a trabalhar e fizemos praticamente 2 treinamentos mais fortes, né, que foi o de quinta e o de sexta, onde foi um apronto. Então, eu acho que o essencial foi a preparação. Mais uma vez aqui, está ali o Alexandre. O Xande, ele conseguiu uma parceria aqui. Xande, como é que é o nome lá, Alexandre? Aloha. Oi? Aloha. Aloha, agradecer o pessoal da Aloha ali, que o pessoal vai lá, faz a recuperação, né? Agradecer ali os nossos, o Lincoln, o pessoal do departamento médico todo, que faz a massagem para os jogadores, o pessoal da fisioterapia. Hoje a nossa equipe, como eu frisei aqui, a maioria dos gols são a partir dos 25 minutos do segundo tempo, e está aqui o Rafael, que é o preparador físico, juntamente com o pessoal com o João, que nos ajuda ali, com o Paulo, que é o fisiologista, os meninos ali a gente tem uma integração muito grande com a base, eu acho que você já acompanha quando a gente treina aqui. O preparador físico, que é o João, Rafa, o João, o Paulo, fisiologista, os 3 que participam mais, agora o outro João que está e os 3 e o João do Sub-20 também, né, que participa com a gente ali, participam. E a nossa equipe está muito bem fisicamente, né, corre mais no segundo tempo, os números comprovam isso aí. E foi isso que a gente fez. A gente priorizou na recuperação, analisamos bem o adversário, fizemos trabalhos pontuais em cima do que a gente encontrar aqui e fizemos uma partida que acredito, assim, principalmente no segundo tempo, talvez o melhor segundo tempo que a gente fez no campeonato. Maria, você citou agora, né, os gols do Joinville, a maioria sair na parte final do jogo já, depois dos 25 minutos do segundo tempo, e mais uma vez o banco decidindo, né?
jogador que sai do banco de reservas para decidir um jogo para o Joinville. E eu gostaria que você falasse um pouquinho desse setor ofensivo do Joinville, né? Porque hoje, apesar de o Marcos Brazion começar com a camisa número 9, quem começa como o homem mais centralizado é o Keké, né? O Brazion depois termina, né? Ele jogado para essa posição mais centralizada. Você utilizou no último jogo o Caion, né? Que é esse centroavante mais de ofício, já utilizou o próprio Alisson Tadei como um falso 9. Como é que você vê? É uma virtude do elenco ter jogadores tão versáteis assim que te dá essa possibilidade? Ou também uma carência, né, de Joinville não ter um 9 hoje fixo que seja titular absoluto e decisivo na frente? Não é uma carência, não. Não é uma carência porque nós temos 16 pontos no campeonato, temos a melhor defesa do campeonato. Talvez a melhor não, né? Estamos com certeza em top 4 de defesa do campeonato. Se eu não estou enganado, eu acho que nós somos a 4ª melhor campanha no geral de 64 equipes. Então eu não vou estar aqui diminuindo aqui o nosso elenco, né? Tô satisfeito, logicamente que o grupo ele nunca fica fechado. Além disso, ali nós temos o Yuri, que é um centroavante que a gente está trabalhando, temos o Porto, que a gente está também preparando para que daqui a pouco ele possa ter uma oportunidade. E nós temos um ataque móvel, né? O nosso ataque é bem móvel. Hoje eu não utilizei muito o Brazion de 9, usei mais o Keké, porque quando eu tinha Léo Campos, às vezes eu mudava a construção, eu trazia Belão para fazer um tipo de um terceiro zagueiro. E aí, às vezes, tem espaço para entrar Juninho. Por exemplo, hoje o Juninho é um jogador importante no nosso elenco, mas não era um jogo para ele, era um jogo para trabalhar por dentro, né? Por dentro, por fora, eles tinham uma amplitude muito grande na marcação, principalmente quando tinha linha de 5, né? Então, em cima de estudos, em cima de trabalho específico, como o Júlio está aqui de prova, a gente faz, desenha para eles como vai acontecer, e eles têm sido muito obedientes, muito trabalhadores para acreditar no nosso trabalho e pôr em prática durante os jogos do campeonato.